Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica nós vamos falar sobre contas públicas. Ao longo dos últimos 10 anos, o déficit nas contas públicas tem sido um tema central no debate econômico brasileiro. Tentativas de impor limites aos gastos e investimentos, como o teto de gastos, por exemplo, têm sido um dos caminhos seguidos, com o efeito negativo de frear o desenvolvimento econômico do país. O outro caminho passa pela alteração da estrutura do Estado, principalmente da Previdência, que periodicamente é reformada para reduzir as despesas governamentais. Neste caso, o efeito colateral é o retardamento da aposentadoria e a dificuldade de acesso a ela pelos trabalhadores mais pobres. Será possível uma solução que freie o crescimento da dívida pública e não gere os efeitos adversos? O economista e professor Raul Veloso, que foi secretário de Política Econômica nos anos 1980, aposta que sim. E há 2 anos implantou seu modelo em um dos estados da federação, que foi o Piauí. Não é, professor Veloso? Muito bem-vindo à Agenda Econômica. Ok, o prazer é todo meu. Então, neste Agenda Econômica, nós vamos exatamente trabalhar com esse foco nas maiores despesas, né, para saber como é possível. Aí o senhor vai nos contar um pouco desse modelo. Eu queria que o senhor falasse qual é o foco, né, que o senhor escolheu para esse modelo que tenta reduzir aí as despesas públicas sem os efeitos colaterais que os modelos usados até aqui estão impondo. Pois é, aí o que tem de ser feito é escolher os itens que têm maior peso nos gastos pela sua dimensão, para que o efeito se produza, especialmente aqueles que, além de serem os mais altos, são também os mais rígidos. E aí nós temos de direcionar o esforço de ajuste para o gasto, primeiro ponto. Segundo, para os itens mais rígidos e de maior peso, que senão o investimento é o escolhido para pagar a conta, por ser o mais flexível e que normalmente é ajustado. Essa questão do déficit público, ela ficou mais exacerbada, ficou mais complicada, digamos assim, aí pelos anos 2012, 13, 14, e por isso a gente teve, esse foi um dos motivos do teto de gastos criado em 2016. E aí você tinha uma régua que passava um corte geral, né, que parece que não funcionou muito bem, porque na primeira dificuldade que a gente teve aí várias necessidades de se derrubar esse teto ou de se criar despesas fora do teto. Qual é o grande problema das contas públicas brasileiras, então, que o senhor identifica, para a gente começar? Pois é, aí o grande problema é que o gasto precisa ser ajustado, mas ele é muito rígido e ele está concentrado em alguns itens apenas, onde a resposta de ajuste costuma ser mais demorada e também ter uma resistência política mais forte para impedir que ele aconteça. Agora, esses gastos rígidos, eles sempre existiram? Sempre existiram. O chato é que eles estão se tornando continuamente mais rígidos ainda. E, portanto, temos de olhar para isso. Tá. Eu vou aproveitar, então, e vou para a gente mostrar um pouquinho o que são esses gastos. A gente se aproveitou aí do estudo que o senhor preparou para montar um gráfico aqui para mostrar para os nossos telespectadores como é que são esses gastos. E a gente pegou 2 momentos, né, que o senhor preparou, que são os gastos, a estrutura dos gastos da União, né, do governo federal, em 1987 e depois em 2021. E 1987, explicando esse parâmetro, porque esse ano, o senhor escolheu esse ano porque é o ano anterior à Constituição de 1988, que fez uma mudança grande nessa estrutura, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente esse gráfico, o que são cada item daqueles ali. E o rosa é a Previdência, não é? Que era 19,2% de todos os gastos da União. 9,1% era a assistência social, 16,7% era pessoal ativo, 8% eram os gastos com saúde,
2,76% eram gastos com educação, 16% eram gastos com investimentos e esses outros eram outros gastos discriminatórios que hoje praticamente não existem mais. A gente nem colocou ali praticamente o número deles. Investimento caiu bastante, né? Teve uma queda, era 16%, na verdade teve uma queda. O que aconteceu com essa mudança aqui, que Previdência ocupou hoje mais de 51% dos gastos totais? Pois é, então você veja, nesse espaço de tempo, em função de mudanças legais que foram estabelecidas e do próprio envelhecimento da população, o item Previdência disparou. Ele era 19% do total e há pouco virou 52%, se a gente arredondar os números que estão aí. Isso significou um aumento nos pesos da ordem de 170%. É um negócio absurdo. Ele tomou conta de mais da metade do orçamento, digamos assim. Esse é o item que mais cresceu. Os outros também cresceram. Não vamos ter tempo para falar de todos, mas a gente pode falar do que mais foi contraído, que é os investimentos, que é o efeito oposto. Ele saiu de 16% para apenas 2%. Quer dizer, caiu o peso do investimento em infraestrutura, caiu 8 vezes. E aí significa que o país pagou a conta da mudança estrutural que ocorreu entre esses 2 anos, contraindo o item mais flexível, que é os investimentos. Por que o teto morreu? Porque exatamente se você não olha e vê o que é que deve fazer com os itens de maior rigidez, a reação da gestão orçamentária acaba sendo contrair o mais flexível. E aí eram os investimentos. Mas chegou a tal ponto de redução, de contração desse item, que os gestores viram que não haveria mais o que fazer em matéria de ajuste, sem tocar nos itens mais rígidos. Só que, infelizmente, como os mais rígidos são difíceis de mexer por conta de sua rigidez, e também porque há uma proteção política muito forte, aí o que é que acabou acontecendo? Nós chegamos a um limite de fazer essa mesma estratégia de ajustamento que foi tentada. Nós temos de mudar, nós temos de pegar os itens que ficaram muito grandes, ainda que sejam rígidos, e implementarmos um programa efetivo de ajuste nesses itens. Senão, nós não vamos sair do lugar. Agora, a gente já teve aí várias reformas de Previdência nesse período. A gente teve, em 1980, na Constituição de 88, foi criado o grande sistema de Previdência que a gente conhece hoje, né? Um sistema geral, que antes não era geral. Mas a gente teve reforma no fim dos anos 90, no governo Fernando Henrique, teve reforma com o primeiro governo Lula em 2003, teve reforma com a presidente Dilma, teve reforma com o presidente Temer, com o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, todo mundo reformou a Previdência e não resolveu o problema? Por quê? Porque o nosso sistema previdenciário, que é conhecido como repartição simples, em que pessoas contribuem e outras recebem as aposentadorias depois de um certo tempo, os ativos contribuem, os que trabalham, e aqueles que chegam numa certa idade recebem as aposentadorias com base nessas contribuições. Nós aqui esquecemos que o nosso regime tinha envelhecido muito. Quando ele envelhece, o tempo passa, o regime envelhece, independentemente do próprio envelhecimento das pessoas. O que acontece é que você vai tendo cada vez mais aposentados e menos contribuintes. Aí você não tem como bancar aquelas aposentadorias que tinham crescido muito.
Aí você tem de fazer uma arrumação dessa casa, que a gente chama equacionamento previdenciário. Senão, nós vamos ter déficit em cima de déficits que não há como bancar sem contrair gastos como os investimentos, que são fundamentais e acabam tendo de ser contraídos só porque são mais flexíveis. Então, temos de fazer o que é certo. Equacionamento previdenciário. Esse equacionamento previdenciário é o que a gente conhece como reformas da Previdência? A reforma é parte disso, mas o equacionamento é algo mais complexo e mais amplo. A reforma muda as regras. Como você disse, tem havido várias reformas. Você muda a regra do número de anos que a pessoa tem que trabalhar antes de se aposentar. Você pode aumentar o número de anos de trabalho como uma forma de ajustar minimamente. Dei apenas um exemplo de regra. Tem a história da idade mínima para se aposentar. Enfim, parte da solução é isso. Mas não tem como escapar de uma coisa que se chama capitalização. Eu queria, antes então da gente entrar na questão da capitalização, eu vou pedir a Bruna para colocar uma outra arte que mostra, porque a gente fala em gastos da União e aqui a gente está falando de fato em gastos da União, ou seja, do governo federal, mas a gente esquece que tem aí outros dois entes da federação, que são os estados e os municípios. E aí, e mesmo esses gastos da União, eles têm os gastos que são da Previdência com os servidores da União, com os funcionários públicos do governo federal, e tem os gastos do RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que pega todos os trabalhadores da iniciativa privada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse gráfico aqui, que ele mostra, apesar de todas as reformas, esse crescimento e o gasto com Previdência. E o gasto da Previdência dos municípios teve um aumento, uma taxa média de crescimento de 12,5%, isso é uma taxa média anual real entre 2006 e 2021. Por que esse crescimento e por que o dos estados é menor, do RGPS é menor e da União é um pouco menor? Pois é, embora aí ainda sejam o grandes. Que é importante é a gente pensar isso. Por conta aquilo que eu chamei de envelhecimento, com o passar do tempo, nós pegamos aí um período que não é tão longo assim, mas 15 anos, 2006 a 2021, e aí já se vê com muita clareza a consequência desse envelhecimento, ou seja, mais pessoas se aposentando do que entram na força de trabalho, e que significa ter menos gente para pagar as aposentadorias dos que saem da atividade econômica que eles desempenhavam. Nesse período, nós tivemos um forte crescimento da despesa, que é o cúmulo do tal envelhecimento que eu falei. Aí, um fenômeno que ocorreu, e aqui parece que ninguém se deu conta por não chamar a devida atenção para o problema e de pensar que ele não é só da União. Se você pegar os regimes de servidores públicos, a União tem um índice, tem um crescimento médio real de 3% ao ano no gasto. Os municípios já têm um número de 12,5%. Porque os municípios crescem tanto acelerou mais? Esse fenômeno, acelerou lá. Não dá para a gente saber exatamente o porquê, só se sabe porque vários municípios, um número muito grande de municípios, começaram a ter um forte crescimento nas aposentadorias relativamente ao ingresso de pessoas que foram trabalhar e, portanto, contribuir. E as últimas reformas não atingiram os municípios? Atingiram, em parte. Na verdade, sempre a reforma começa pela União. Ela nem sempre, como a última, que foi essa que teve recentemente, a da emenda 103 de 2019, nessa última, ela só valeu para a União. Foi uma novidade, ruim, né? Porque antes, pelo menos em vários anos,
nós tínhamos uma reforma que se estendia automaticamente para todas as esferas. Ora, na hora que você decide não estender automaticamente, você está transferindo para mais de 2.000 entes, somando municípios e estados, a tarefa de convencer sua representação política a fazer aquilo que foi muito penoso politicamente na União e que terá de ser igualmente penoso e, portanto, vai dar trabalho no caso dos estados e dos municípios. Agora, e como é que se reverte isso? Isso vai dar trabalho e a gente está falando aqui de estados e municípios porque, no fim das contas, corre-se o risco de que essas dívidas, de que essas despesas também venham cair na União? Quer dizer, nós não podemos só olhar a União, temos de olhar estados e municípios. Por quê? Porque os estados e municípios, eles acabam, em última instância, recorrendo à União e, através de ações, de movimentações políticas, ações judiciais, eles conseguem um alívio financeiro de quem emite moeda, que é a União. Agora, então vamos passar, uma vez feito esse diagnóstico, né, vamos passar um pouquinho para frente, que é a experiência, né, que o senhor começou a implantar no estado do Piauí, né, juntamente com o governo do Piauí. E aí eu vou pedir a Bruna para colocar uma outra arte aqui, que mostra a questão da despesa da Previdência, como era sem a reforma e sem o aporte. E aí eu vou querer que o senhor explique qual foi essa reforma que foi feita lá e o que é esse aporte e os investimentos. A gente pegou esses dois pontos porque investimento é o que faz a economia girar, né? É o outro lado, né? E o déficit da Previdência é o que faz resulta aí... E tem de ser pago, né? Então, explica pra gente, isso aqui... o senhor pegou também de 2006, e aí a gente tem uma projeção a 2031, sendo que a gente está hoje em 2023, né? E essa curva verde é a curva dos investimentos até 2021, 2022 realizados, né? Ela veio caindo, porque o déficit da Previdência foi subindo. Então, o governo tinha que tirar dinheiro de investimentos para poder... cobrir as despesas, né, da Previdência. É isso? É isso aí. Tá. Ou seja, o Piauí é um bom exemplo das dificuldades que a maioria dos estados está enfrentando. Essa tendência, infelizmente, como vocês viram, o gasto subindo. Aqui isso é visto pelo déficit. O déficit é o gasto menos as receitas de contribuição. Então, eu vou tentar entender aqui. Isso aqui é realizado, aqui 21, 22, 23. Isso aqui é déficit que existe, projetado, né? A gente, Previdência, sempre olha o futuro, porque eu não posso deixar de olhar o futuro, porque senão o que vai acontecer é que o dirigente, mais na frente, vai ter uma surpresa e vai entrar em pânico se acontecer o que estava previsto acontecer aqui. Isso aqui aconteceu. Uma subida muito grande. Isso aqui aconteceu, essa subida grande. Quer dizer, até ali. Isso aqui também aconteceu. Isso. Aí, o que a gente faz, os estudos atuariais, que no Brasil são muito bem feitos, o que eles fazem é projetar aquela situação para os anos à frente. Por quê? Porque se a situação de agravamento que está por trás continuar a se verificar, os próximos dirigentes vão ter uma situação ainda mais difícil. Olha para onde estão indo os investimentos se aquilo acontecer. Agora, em 2021, o senhor e o então governador do estado do Piauí uniram esforços aí... O senhor chamado Wellington Dias, né? Que hoje é ministro... Que hoje, por acaso, né? É um ministro do atual governo. Vocês decidiram fazer uma reforma, então eu quero que o senhor explique o que é. Ele decidiu. Eu era apenas um auxiliar. Técnico. O que foi essa reforma, o que foi esse aporte que vocês fizeram e o que resultou daí? Porque eu vou pedir a Bruna para colocar o gráfico em seguida e aí eu quero que você explique com a gente, vendo o outro gráfico do resultado. Do trabalho. E aí a gente vê que inverteu. Né? Aqui, você vê. Aqui investimento sobe e déficit volta. Eu vou pedir a Bruna para voltar de novo ao anterior e depois colocar esse exatamente para a gente ver esse movimento aí, como é que fica. Então, o gráfico cor-de-rosa, era aqui, que é o déficit, disparando
subindo algo que chegou a ser próximo de zero por volta de 2016 para um déficit de mais de 2 bilhões de reais. Seria a projeção em 2031. Na projeção. Tá. E aí tinha que cortar os investimentos para poder cobrir esse déficit. Isso era o que aconteceria se nada fosse feito. Tá. E aí, o Piauí não investiria mais nada. Entendi. Imagina isso. Então, aí vou pedir, muda o outro. Então, aí na verdade inverteu. Aí inverte. Isso aqui é fato, aqui Você é realizado. Você aplica a receita de ajustamento que é convencional, não tem nada de milagre, nada de novo. Tá, então o que é que foi? Isso aqui, então, é o realizado, a gente tem isso aqui realizado, né? E a gente tem aqui como projeção. Isso, aí olha, o déficit vai continuar subindo, mas sobe menos. Isso, o déficit vai para 700 milhões nessa nova projeção, no final do período, e o espaço para investir aumenta para algo em torno de 1,6 bilhão, 1,558. Tá, mas em 2021, então, o governo do Piauí conseguiu investir mais de 2 bilhões. Naquele ano, por circunstâncias especiais, que eu não tenho de cabeça aqui, foi possível aumentar mais ainda. Mas você veja, o que importa é a tendência. A tendência é uma leve tendência declinante que pode ser investida se houver um novo esforço de ajustamento que sempre deve estar presente. O que foi, então, me explica agora o quase milagre aí. O que foi essa reforma e o que foi esse aporte, isso que o senhor está chamando de aporte? Pois é. Primeiro item da tarefa, vamos dizer assim, foi a mudança de regras. É sempre assim, a reforma de regras. O Piauí, apesar de não ter nenhuma obrigação para fazer nada em matéria de reforma, ele fez uma reforma mais rigorosa do que a da própria União. Ele fez mais do que quem seria o guia e que deveria ter obrigado os outros a fazer e não fez, fez. Então, primeira coisa, reforma, muito importante. Segunda coisa, aporte de ativos. Para capitalizar o regime, você coloca uma receita extra de ativos de que o Estado, no caso, disponha e coloque para, vamos dizer assim, além do efeito da queda de despesa pela reforma, tenha também uma receita nova que vai propiciar mais um mecanismo de redução dos déficits. Que tipo de aporte de receitas? Pois o que o Piauí fez? Terrenos, que eram de propriedade do Estado. Outros bens ativos, que eu não sei aqui, não me lembro de cabeça, recebíveis, recursos a receber que o Estado tinha, que ele coloca para ajudar no equacionamento desse déficit. Ele cria um fundo, é isso? Cria um fundo, põe esses recursos como investimento e isso aí vai rendendo, é isso? Isso vai rendendo e ele vai cada vez mais descobrindo novas formas de capitalizar essa previdência. Então, a previdência aí, esse cofre da previdência, ele vai ser abastecido com as contribuições de trabalhadores e patrões e com esses aportes, e por isso a gente vai deixar de ter o déficit, e por isso a União... Não esquecendo a reforma. Entendi. A reforma do lado do gasto. Então, você tem medidas do lado do gasto, medidas do lado das receitas. Isso é possível de ser feito nos outros estados, nos municípios e na União? E pior que isso, existe uma obrigação legal de fazer isso. A emenda 103 de 2019 tem um dispositivo que diz, traduzindo num português simples, faça-se o equacionamento previdenciário. Quando se fala em equacionamento, então é essa capitalização. Arrumação da casa sintetizada nessa palavra, capitalização, que é você preparar o sistema para pagar as suas obrigações, botar a receita e cortar algum elemento que esteja demais na área do gasto
Basicamente é isso. Cortar a despesa, aumentar a receita e conseguir pagar a conta ao longo dos anos. Precisa de alguma legislação nova? O Congresso ainda tem alguma coisa que possa ajudar nisso? Nada. Ou é o governo federal, os estaduais, os municipais que agora têm que agir? Agora é um problema dos executivos locais. Por quê? Porque a reforma já foi aprovada, eles têm de aprová-la. O Piauí fez mais do que a União. É um exemplo. Eles têm de aprovar a sua reforma, eles têm de olhar as suas coisas específicas, o que é que ele pode pegar ali naquele estado ou naquele município e colocar para ajudar no financiamento da Previdência. No frigir dos ovos, é a mesma coisa que dizer, ele tem de equilibrar receitas e despesas ao longo dos anos daquele regime previdenciário. Pode até ter déficit no ano, compensado por um superávit no outro, déficit, superávit. Mas quando eu somar os saldos anuais, tem de bater zero, calculando em termos de valor presente. A conta tem de zerar. Já tem um padrão. A Constituição hoje manda fazer isso. E já tem um padrão, já tem um modelo. Já tem um modelo, ou um passo a passo, vamos dizer assim, que ensina direitinho como fazer isso. Bom, professor Raul Veloso, então vamos esperar que os estados, municípios e União façam a sua parte agora, né? É isso aí. Agradeço muito a sua presença aqui no Agenda Econômica. E agradeço também a você que nos acompanhou. Esse programa pode ser acessado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Até o próximo Agenda Econômica.